Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em adoração ao nosso Deus. Vamos agora para o momento da meditação da palavra. Peço que a igreja abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ler juntos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante da Tua santa e gloriosa presença, confiantes de que por causa do sangue do Cordeiro, certamente o Senhor nos ouvirá e atentará às orações que se fizer neste local. E aqui estamos reunidos, Pai, para Te adorar, Pai, em adoração, em serviço sagrado ao Senhor, não levando em consideração nossas limitações e fraquezas, mas tão somente a Tua graça, porque Tu és um Deus rico e misericordioso em amor. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor nos conceda agora, nesta noite, a graça de poder ouvir o Teu Espírito Santo nos edificando e nos alimentando. Sê conosco, Pai, fala conosco, glorifica o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus testifica a respeito do fim e testifica a respeito dos sinais do fim, dos sinais da volta de Cristo. E nós, costumeiramente, temos a tendência de manter um foco nos sinais catastróficos, ou sinais de grande monta, sinais visíveis como desordens da natureza, epidemias, etc. Mas nós esquecemos de um detalhe que é importantíssimo, que um dos sinais da volta de Cristo é o aparecimento, o surgimento crescente de falsos profetas. Jesus fala acerca dos falsos profetas no Sermão do Monte, dizendo que pelos frutos se conhece um falso profeta. E nós estamos realmente presenciando uma crescente do surgimento de falsos profetas. Pregadores que pregam com o objetivo de agradar o homem, agradar o ego humano. Pregadores que usam a palavra de Deus para como uma maneira de usurpar aquilo que é do outro, com a teologia da prosperidade e algo nesse sentido, no sentido de extorquir as pessoas. Mas não somente nesses aspectos, mas aspectos de heresias diversas. Por exemplo, o oportunismo desses falsos profetas fica evidente, como recentemente um deles, desses midiáticos pregadores, né, e profetas, dizendo que iria trazer a cura para os fiéis através do feijão e tantas outras coisas infantis e antibíblicas. Mas, meus irmãos, isso na verdade é um lembrete para que nós estejamos atentos aos falsos profetas, mas também para que nós entendamos que nós, os oficiais da igreja, os pregadores da palavra, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, nós temos que ser um diferencial no meio dessa geração marcada pelo surgimento desses falsos profetas. Veja que na época do apóstolo Paulo já existiam homens assim, porque Paulo diz para Timóteo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, serão egoístas, serão sem domínio de si, implacáveis, caluniadores, traidores. Isso tudo está descrito no capítulo 3 de 2 Timóteo. E Paulo diz para Timóteo: foge destes. Se Paulo está dizendo para Timóteo fugir destes homens, estes homens já estavam presentes na época do apóstolo Paulo, muito mais agora. Então,
Paulo faz esse contraste, dizendo qual deve ser o parâmetro, o caráter, as marcas, características de um obreiro aprovado por Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós devemos estar atentos aos maus obreiros, os falsos obreiros, e olhar para aqueles obreiros que de fato são escolhidos por Deus. Então serve para a igreja ter como parâmetro, como referencial estes obreiros consagrados por Deus, e aqueles que desejam, que almejam episcopado, na verdade desejam uma excelente obra, mas tem que entender a responsabilidade por trás disso. É nesse sentido que Paulo diz a Timóteo essas recomendações, versículo 14, recomenda estas coisas. São recomendações importantíssimas e fundamentais para a vida da igreja e para a liderança. E nesse sentido, meus queridos irmãos, nós traremos a mensagem nesta noite com a seguinte temática: as marcas de um obreiro aprovado, com base aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, as marcas de um obreiro aprovado. E a primeira marca de um obreiro aprovado, meus irmãos, é que ele tem uma vida piedosamente exemplar. A primeira marca de um obreiro aprovado, ele tem uma vida piedosamente exemplar. Ele diz, aqui no versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Veja, esse verbo, procura apresentar-te a Deus, Paulo já está partindo do pressuposto que o obreiro vai se apresentar perante Deus, e se apresenta perante Deus, continuamente, constantemente. Esse apresentar perante a Deus, meus irmãos, significa estar aos pés do Senhor. Isso nos faz lembrar quando Jesus chamou os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 e chamou para estar junto de si, e depois designou esses 12 apóstolos para a obra. Veja, que a prioridade para Deus, meus irmãos, não é o realizar a obra, mas é estar aos seus pés, é se apresentar perante o Senhor. E nós temos uma falsa impressão, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de que a prioridade, o que Deus mais prioriza em nossas vidas é o ativismo, é estar envolvido na obra dia e noite com evangelismo, com ação social, com trabalhos no serviço sagrado na igreja, dia e noite visitando, pastoreando, cuidando da igreja e sobrando pouquíssimo tempo para ter vida com Deus. E aí nós presenciamos às vezes o surgimento de pastores, presbíteros, diáconos bem intencionados, que tentam pastorear a igreja de Deus, mas estão vazios do Espírito Santo, mas tem boas intenções, quer servir a Deus, estuda teologia, se aprofunda teologicamente, está envolvido dia e noite com a igreja, mas tem pouquíssimo tempo, pouquíssima porcentagem do tempo da sua agenda dedicada para uma vida a sós com Deus. É óbvio que vai ser um obreiro vazio, é óbvio que ele vai ser um obreiro vazio do Espírito Santo. Infelizmente, nós temos a tendência de esquecer aquilo que é essencial e o mais importante, que é simplesmente estar aos pés do Senhor, um momento a sós com Deus. Nós temos uma tendência de ser, na verdade, como Marta, correr para cima e para baixo para resolver os problemas da igreja, aquela correria e pouco tempo aos pés do Senhor. Então, a prioridade é se apresentar perante Deus continuamente. Veja, meus irmãos, que a primeira marca de um obreiro aprovado é uma vida piedosamente exemplar. Quando se fala de uma vida piedosamente, na verdade, piedade aqui diz respeito à vida com Deus, com a vida de consagração. Paulo diz a Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para muito é proveitosa. Então, nós que já somos oficiais da igreja, nós devemos entender a importância de ter momentos a sós com Deus, um momento de se apresentar perante o Senhor, buscando a presença de Deus, se consagrando a Deus, porque isso demonstra e evidencia a dependência de Deus. Os pastores, os diáconos, os presbíteros, que ficam no corre-corre, tem pouca vida com Deus, e pensa que isso está agradando a Deus, na verdade isso é um sinal de arrogância, de achar que consegue levar a obra de Deus sem estar aos pés do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então nós que já somos ordenados, nós devemos ter muito temor de Deus diante dessa informação que nós estamos tendo de maneira reforçada. Nós já ouvimos isso outrora, mas está sendo reforçado. Você que já é um presbítero, um diácono, um pastor, entenda, a simples vida de estar trancado no quarto orando, para Deus é mais importante do que um relatório enorme de atividades. Você que vai ser ordenado hoje para o presbiterato e diaconato, nunca se esqueça disso, desta mensagem, deste dia tão importante da sua vida, que a prioridade para você é vida a sós com o Senhor, se dedicar a uma vida de consagração a Deus, uma vida piedosamente exemplar. E por que exemplar? Porque nós devemos ser modelo para os fiéis. Meus queridos irmãos, a primeira marca de um obreiro aprovado é uma vida piedosamente exemplar.
A segunda marca de um obreiro aprovado é uma vida moralmente exemplar. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um obreiro que não tem de que se envergonhar. Veja, meus irmãos, se um obreiro ou um candidato a obreiro tem algum comportamento que socialmente escandalize, ele já não é digno deste ministério. Mas o mínimo que se espera é que, pelo menos socialmente, nós sejamos irrepreensíveis. E quando Paulo fala que é necessário que o obreiro seja irrepreensível, que o bispo, o presbítero seja irrepreensível, não é no sentido que ele seja perfeito, é no sentido de um testemunho social, que diante das pessoas, da sociedade, ele tenha uma vida exemplar no sentido moral. Mas quando nós falamos aqui de uma vida moralmente exemplar, vai muito além do testemunho social. Isso começa a ir para o mais profundo da nossa vida particular, a família, a vida domiciliar. Meus irmãos, como é perigoso o obreiro ter uma vida dupla. Quantos diáconos estão atuantes na igreja, mas em casa batem nas suas esposas, cometem violência doméstica, ou são, na verdade, pessoas omissas em sua relação com seus filhos? Quantos presbíteros têm uma vida assim, pastores têm uma vida assim? E, na verdade, se você quer conhecer um presbítero, um pastor, um diácono, como ele realmente é como crente moralmente, você tem que consultar a esposa desse presbítero, desse pastor, desse diácono. A esposa desse indivíduo vai responder quem ele realmente é, porque ninguém conhece melhor do que a família. Mas ainda existe um nível ainda mais profundo de aspecto moral. E é um nível ainda que vai além do conhecimento dos filhos e da esposa, que é a sua vida a sós. É quando você está sozinho, sem ninguém por perto. Isso vai evidenciar quem realmente nós somos. Certa vez ouvi um autor falar algo muito importante, muito interessante, não me lembro o nome do autor, mas ele disse que existem conceitos a respeito de nossa vida, alguns são verdadeiros, outros não, mas existem conceitos baseados naquilo que as pessoas dizem que nós somos, existem o conceito baseado naquilo que nós achamos que nós somos, mas existe o conceito baseado naquilo que Deus sabe que nós somos. Então, às vezes as pessoas se enganam a respeito de nós mesmos, o conceito que as pessoas têm de nós. Às vezes nós mesmos nos enganamos achando que nós somos assim, assado, mas realmente quem nos conhece é Deus. Nós temos que ter uma vida a ponto de não ter do que se envergonhar diante do Senhor. Veja, porque pode ser que você tenha uma vida moralmente exemplar diante da sociedade e você não tenha do que se envergonhar perante a sociedade, perante a igreja. Mas pode ser que você tenha do que se envergonhar perante Deus, que conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre os justos. Então Deus nos conhece, Ele nos sonda. Então nós devemos nos preocupar não apenas com testemunho perante a igreja, não apenas com testemunho perante a sociedade, não apenas com testemunho perante a família, mas com o nosso testemunho a sós com Deus, a nossa consciência perante o Senhor. E a minha pergunta é, quando ninguém está te olhando a não ser Deus, a sua vida é uma vida que te envergonha? Você se envergonha da sua vida quando ninguém está olhando? Meus queridos irmãos, nós devemos ter uma vida com uma boa consciência perante o Senhor, como está escrito em 1 Timóteo 1,19. Com uma boa consciência, isso significa um nível mais profundo de moralidade, o nível que Deus conhece em nossos corações. Veja, as marcas de um obreiro aprovado. A primeira marca de um obreiro aprovado é que ele tem uma vida piedosamente exemplar, consagração a Deus. A segunda marca de um obreiro aprovado é que ele tem uma vida moralmente exemplar. E a terceira marca de um obreiro aprovado é que ele tem uma vida teologicamente exemplar. Quando eu digo teologicamente exemplar, é um obreiro que se aprofunda no estudo da palavra de Deus. Uma vez que a palavra teologia significa estudo sobre Deus, acerca de Deus, estudo de Deus. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, que traqueja bem a palavra da verdade. Esse verbo manejar significa cortar corretamente, significa manusear detalhadamente, minuciosamente a palavra da verdade. E aqui são os vários níveis de conhecimento bíblico.
como está escrito em Jeremias, lá no profeta Jeremias, vos darei pastores que vos apacentem com inteligência e conhecimento. Um oficial da igreja é necessário que ele seja irrepreensível, mas ele seja apto ao ensino. É triste ver um presbítero que não está apto ao ensino, que não tem conhecimento teológico, que é raso teologicamente. Isso é desesperador, isso é triste. Um oficial da igreja ter um nível raso de conhecimento bíblico. Agora veja, meus irmãos, esse conhecimento teológico ele tem 2 níveis: conhecer a Bíblia e conhecer sobre a Bíblia. Nós estamos experimentando aí uma reação evangélica devido aos movimentos midiáticos de pregações pelo YouTube, onde as pessoas, primeiro, existe um grupo de pessoas que acham que conhecem teologia só porque assistem algumas pregações no YouTube. Estão aptos para o debate teológico. Assistem 2, 3 pregações e já sai fuçando na internet em busca de grupos de debate, para ficar gastando a vida dele debatendo teologia, achando que conhece teologia. Existe uma outra ala que, de fato, lê livros teológicos, até livros profundos, mas se atém tanto ao estudo teológico que esquece do mais básico antes do aprofundamento teológico, que é conhecer a Bíblia. E aí nós percebemos que existe um grupo de teólogos que conhece autores, conhece historiadores, conhece o grego, conhece o hebraico, mas não sabe quem é o avô de Abraão. Mas não sabe os nomes dos filhos de Noé. Você acha um absurdo? Não é absurdo o que eu estou falando. Não é absurdo. São pessoas que se dedicam tanto aos livros que esqueceu o livro principal. Lê pouco a Bíblia. E não é culpa dos seminários. O seminário tem uma carga. Não é culpa dos seminários. Não é culpa. Porque João Calvino estava numa situação bem pior do que a nossa, uma situação de saúde bem mais precária que a nossa, uma situação de conhecimento, acesso ao conhecimento bem mais precário que a nossa. E olha o que esse homem produziu. Então não tem desculpas. Não tem desculpas. Então, meus irmãos, uma vida teologicamente exemplar. Um diácono e um presbítero, ele tem que conhecer a Bíblia, em primeiro lugar. Tem que ter conhecimento bíblico. Em segundo lugar, ele tem que ter conhecimento teológico, ou seja, conhecer acerca da Bíblia. Estudo teológico. Se aprofundar teologicamente. Por quê? Porque no dia que o pastor se ausentar, quem vai substituir o pastor? O presbítero. Mas ele tem que estar apto ao ensino. A Bíblia diz que é necessário que o presbítero esteja apto ao ensino, porque ele tem que manejar bem a palavra da verdade. E um dos motivos, Paulo fala para Timóteo, para estar prontos para responder os que se opõem. Porque, inevitavelmente, dentro da igreja vai surgir sempre pessoas que se opõem. Você está pregando, você está dando aula, vai sempre surgir aqueles que se opõem simplesmente por se opor. Não é para edificação, é só pelo prazer de se opor. Nós temos que estar preparados para responder a essas pessoas. Meus queridos irmãos, temos aqui as marcas de um obreiro aprovado. A primeira marca, vida piedosamente exemplar. Segundo lugar, vida moralmente exemplar. Terceiro lugar, vida teologicamente exemplar. Essas são as marcas de um obreiro aprovado. Que Deus nos dê esta graça. E na medida que nós ainda possamos estar distantes deste ideal, que Deus, por sua graça, nos dê força para galgar cada vez mais progresso para alcançar esse ideal de sermos achados, aprovados pelo Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, Pai, derramando sobre nós a tua graça, Pai, em nome de Jesus, amém.